Neste momento, nós vamos estar aqui falando sobre vida saudável. E a vida saudável nós só encontramos em Jesus, porque nós podemos, às vezes, até o nosso corpo, a gente faz assim um exercício físico, faz um hidro, faz uma natação, pode comer saudável também, coisas saudáveis, mas a vida saudável é todo engloba toda a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira. E aí, essa daí é só em Jesus. A outra, assim, o nosso físico a gente pode até fazer algo, mas nos outros é em Jesus. Porque Jesus, ele é onde dá para a gente ver. Em João 10:10, na qual o Senhor fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando ele fala e a tenham em abundância, vai englobar toda a nossa vida. É espiritual, sentimental, emocional, financeira, física, porque ele veio para que a gente tenha vida em abundância, não um pouco de vida, mas em abundância. Uma vida plena, uma vida que agrada ao Senhor. É nele que nós vamos ter essa vida. Porque se nós quisermos conduzir a nossa vida, nós vamos errar. Mas se nós deixarmos para que o Senhor a conduza, aí nós vamos ter sim uma vida saudável. Porque isso ele falou na palavra dele. Então é muito bonito ele falar, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância. Então não é só ter a vida, mas teremos abundância que vem do Senhor. Então, ele fala, aí às vezes nós mesmos queremos dar um jeitinho nas nossas vidas, queremos fazer do nosso jeito. O jeito do Senhor está demorando, eu preciso é para agora, eu quero agora. Não, a gente precisa esperar nele, porque só nele nós vamos ter essa vida em abundância, nós vamos ter o emocional, vamos ter o espiritual, vamos ter o sentimental e vamos ter o financeiro. Tudo é guiado pelo Espírito Santo e assim a gente vai ter uma vida saudável, uma vida que não nos falta nada, porque o Senhor ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo, ele nos dá saúde. Eu não vou falar que a gente às vezes não fica doente, né? Porque no mundo teremos aflições, mas o Senhor está conosco. Mesmo ali, né, o Senhor está conosco, porque se Ele não estivesse conosco, seria muito pior. Mas ele conosco, a gente passa, a gente precisa crer, a gente precisa ter fé, que aquilo que veio não é para nos derrubar, mas é para que a gente cresça. A gente precisa crescer. Então, por isso, às vezes, a gente tem essa dificuldade de alguma enfermidade que a gente luta, a gente ora, mas ela continua ali. Mas nesse tempo a gente está crescendo, a gente está conhecendo o Senhor, porque às vezes a gente vive um evangelho meio raso e o Senhor quer que a gente vá em águas mais profundas. De ontem, eu acho que foi de ontem, não, de anteontem para ontem, eu orava, eu orava pela igreja, orava por nós, né? E eu via um rio e a gente ia, só que a maioria só molhava o pé, não ia mais. E o Senhor chamando, mas a maioria não ia mais, voltava para trás. Então o Senhor não quer nós assim. Ele quer que a gente vá mais além, mais profundo, e Ele está conosco. Então, por isso, às vezes, a gente passa situações difíceis na enfermidade, talvez vai até para um leito de hospital, porque é para a gente conhecê-lo, para a gente saber que a nossa vida é dele, a nossa vida é ele. Então, ele permite essas coisas. E realmente, às vezes, quando a gente está numa situação dessa, a gente cresce mesmo. Porque Jesus, o Senhor é bom.
igual ontem eu falei do meu dente, mas eu esqueci de falar uma coisa assim muito importante que até o Espírito Santo me lembrou. Eu estava com uma dor de dente terrível. Eu fui para o culto na quarta-feira, estava na ministração do louvor. Eu tomei um remédio em casa, os primeiros 2 louvores, que na quarta-feira são 3, eu de boa. Mas depois disso, o dente doeu, que parecia que estava sendo arrancado com raiz e tudo. E eu falei, aí teve o terceiro louvor, que às vezes não dá tempo, mas nessa quarta-feira teve. E eu falei para o senhor, anestesia, por favor, porque senão eu não vou conseguir. E foi assim automático. Parou de doer e até hoje, espero que enquanto eu estou fazendo tratamento não doa. Até hoje não doeu, foi anestesiado mesmo. Então, eu falei, se eu esqueci de falar essa parte muito importante. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa saúde. É só pedir com fé que Ele faz. E em em Provérbio 4, 20, 21 e 22 diz assim: Filho meu, atente para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. O 21, não as deixa apartar-te de teus olhos, guarde-as para guarda no íntimo do teu coração. E o 22 diz assim: porque para são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Olha a palavra. Guarda a minha palavra. Por quê? Porque quando nós estivermos em dificuldade, em qualquer dificuldade, mas hoje nós estamos falando da vida saudável, a gente vai guardar no coração, porque quando a gente precisar, ali está. Porque ela é vida para aqueles que o acham, a palavra, e saúde para todo o nosso corpo. Então, é Jesus, não tem outro caminho. A nossa saúde é Ele que cuida, Ele é a nossa saúde. E é saúde para o corpo, para todo o corpo. Então, Ele é saúde para o nosso espiritual, para o nosso emocional, para o nosso sentimental, para o nosso financeiro e para todo o corpo. Porque em Provérbio também, eu não lembro o verso agora, mas fala que nenhum dos nossos ossos quebram, porque o Senhor cuida. Então, olha que maravilhoso. Então, quando a gente estiver passando por uma enfermidade que a gente já orou, já tomou remédio, já fez e ainda não cessou, é porque o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando em nós para que nós venhamos crescer. Nós venhamos crescer na fé, crescer no entendimento, crescer na sabedoria e saber que só Ele é Deus. Só Ele pode. E nós não podemos, nós não damos jeitinho, não. A nossa confiança precisa estar nele. Nós, os que estão aqui no grupo, também eu creio que muitos sabem, mas nós que congregamos com ele, nós sabemos que o bispo passou por essa situação, assim, foi dias, não foi momentos. Mas a gente crescia junto com ele, porque ele falava, se for para eu passar isso, para me melhorar, Senhor, amém. Mas se for certa que o Senhor livra. Então ele tinha uma fé, ele ia, sentia a dor, saía rapidinho lá para a UPA, mas ele estava lá. Ele não ficou em casa curtindo a doença. E assim, a gente cresceu junto, porque eu tive momentos difíceis uns tempos atrás, que o meu pé doía, inchava, mas eu não ficava em casa. Eu ia e fazia a obra, porque a gente precisa confiar naquele que nos chamou, aquele que nos escolheu, porque o Senhor nos chamou, Ele nos escolheu. Ele me conhece, Ele te conhece. Então, se Ele te chamou para uma obra, Ele sabe que você pode, porque Ele escolheu, não foi nós que o escolhemos, Ele nos escolheu. Então, às vezes, por pouquinha coisa, a gente fala, hoje eu não vou não, porque o Senhor sabe, né? Eu estou assim, não, Ele sabe, mas Ele te escolheu a mim. E Ele sabe o quanto nós podemos doar para fazer a obra dele. Então, eu vejo assim que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, Ele é a vida. Não tem como a gente buscar vida em outro lugar.
E a verdade, a palavra dele é a verdade. Então, ela é, para nós, é a nossa segurança. Nós precisamos estar seguros nessa verdade. Pode vir o vendaval, pode vir o que for, mas nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que nos livra. A única coisa que nós precisamos é crer, é a fé. Porque ele fala na palavra dele, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, então a nossa fé ela vai crescendo de acordo que nós temos experiência com o Senhor. E para ter experiência, nós precisamos meditar na palavra e ver os milagres que Jesus fazia, que ele faz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, para a gente ter essa vida saudável, a gente precisa crer naquele que nos deu a vida. Porque ele vai cuidar da nossa saúde, ele vai cuidar do nosso emocional, ele vai cuidar de tudo. Igual fala no 22, aqueles que acham é saúde para todo, na parte B, é saúde para todo o seu corpo. Então, o que o Senhor está falando para nós nessa manhã? Ele é a nossa saúde. Nós não temos que procurar em outro lugar. É na verdade que é a palavra dele, porque ele é a verdade, ele é o caminho. Então, e ele é a vida. Então, a nossa vida saudável está no Senhor Jesus. E isso é verdade, isso não é mentira, é verdade. Então, que cada um de nós venhamos sempre ver de onde o Senhor nos tirou e aonde nós estamos. E que se Ele nos escolheu, nós podemos, porque foi Ele que escolheu, não foi nós que o escolhemos. E às vezes a gente já serve alguns ministérios, mas o Senhor chega e levanta para outros. Aí a gente às vezes fala, ai Senhor, eu já faço tanta coisa. E o Senhor ainda me chama para mais um. Nunca a gente venha reclamar. A gente precisa se alegrar do Senhor estar vendo graça em nós para fazer a obra dele. Porque a obra dele é uma coisa assim que os anjos queriam fazer, mas ele deu para nós. Então, quando ele nos chamar para alguma coisa, e a gente não venha reclamar, não venha murmurar, falar assim, eu já estou cansada. Não. O Senhor, ele tira o cansaço, ele renova as forças, porque no dia que a Janaína ministrou e que teve aquele louvor que eu fiquei assim, maravilhado, o Senhor falava, eu estou renovando o primeiro amor, eu estou renovando os meus filhos, as minhas filhas. Foi assim, gente, maravilhoso. Tinha uma nuvem, igual eu pus lá no grupo, tinha uma nuvem escura. E quando eu ia adorando, aquela nuvem sumia, que estava cobrindo assim, sabe? Vinha branquinha. Então, o Senhor fez maravilha naquele dia. E eu não falei no grupo para não tomar muito tempo, mas eu falei para a Janaína em particular. Na hora que a apóstola estava orando por ela, eu senti muito enjoo, vontade de vomitar e gosto de sangue na boca. Eu falei para ela, Janaína, toma posse da tua cura, porque você vai fazer o exame, mas o Senhor já curou. O Senhor fez maravilha naquele dia. Então, a gente precisa estar sempre disponível. Falar para o Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível. Quando Ele nos chamar para alguma coisa, porque Ele nos renova, Ele nos dá vida e nos dá saúde. Então, que nós venhamos mesmo ficar com essa palavra, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que nós venhamos mesmo ter essa vida saudável com Ele e vamos levar para outros que a gente vê que está desanimado, que está achando que é assim mesmo, que tem que ficar doente até morrer. Não. Vamos ter fé suficiente para levantar aquele que está caído, aquele que já aceitou a vida assim. É porque às vezes não conhece a palavra direito, não está firme na palavra, mas nós estamos aqui para levantá-los. Nós estamos aqui sendo tratados, sendo curados, sendo renovados, sendo avivado para avivar outros. Então, que essa palavra venha estar falando no nosso coração e que o Senhor venha mesmo nos chamar. Estamos disponíveis. Eis-nos aqui, estamos disponíveis, porque precisa. Muitos estão precisando de cura, nós sabemos. Muitos estão na igreja, mas estão doentes espiritualmente, né? Porque a fé está fraca. E nós estamos aqui sendo renovados para poder a gente levar essa palavra a outros e que eles sejam renovados, assim como nós.
em nome de Jesus. Por isso que o Senhor nos levantou diácono, diaconisa, presbítero, para poder ajudar a autoridade maior que tem na nossa igreja, igual lá na nossa igreja é o bispo, pastores, diáconos, diaconisa, presbíteros, são para ajudar ele. Se a gente viu que tem pessoas caindo na fé, a gente está lá para ajudar. Nós somos chamados para, em unidade, estar ajudando ele para que a igreja cresça, para que a igreja seja renovada e que nós possamos todos, juntos, ir para o céu. E nós estamos lá para isso, nós não estamos lá para cuidar de nós mesmos, porque de nós cuida o Senhor. Mas nós estamos lá para cuidar de outros. E assim é em todo lugar. Que nós venhamos viver a verdade do Senhor, que nós venhamos saber que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há vida saudável. E essa é a palavra para nós nesta manhã, em nome de Jesus.